não sei se eu já contei essa história em algum lugar. Não é grandes coisas, tá? Não crie grandes expectativas só porque eu disse que eu não contei em outro lugar. Mas... Tá, só que tá baixo aqui pra mim o ponto, tá? Mas também eu não queria mesmo que você ficasse falando muito comigo mesmo, não. Não, eu Será também. que eu sou chata? Então, quanto mais Não você responda gosta, essa pergunta. Não responda essa pergunta aqui em Kataguiri. Que tipo de música você ouve? Eu gosto principalmente de rock, de pop internacional. Tem cara de quem gosta de rock. Tenho? Tem. Ele é filho de um metalúrgico que nunca foi petista e de uma mãe paraense que morre de medo que algo de ruim aconteça. E se o seu sonho de ser designer de videogames deu game over, o motivo é bem claro. As suas batalhas ninjas teriam que ser na política. Hoje no Em Off, a gente recebe o deputado federal Kim Kataguiri. Tudo bem? Bem-vindo! Você é muito formal, eu sou muito informal. Quando a gente foi se cumprimentar, você me deu a mão, eu te dei um abraço, ficou uma coisa um pouco constrangedora. Coisa de japonês. Mas é porque a gente... Ah, é coisa de japonês, você acha? Ou é porque você é tímido mesmo? Também, mas tô tão acostumado com eventos japoneses que né? Você... Nem a mão você aperta de vez em quando, né? Porque você só se curva, mas... Mas a sua família é muito, assim, próxima da cultura japonesa? Segue muito? Assim, não é uma coisa explícita, assim, mas acho que implicitamente tem muito... Eu absorvi muito, assim, né? E nem tanto por família hoje em dia, mas mais pela frequência de ir nos eventos também, porque eu fiquei muito mais próximo da comunidade nipônica aqui, Nikkei, aqui de São Paulo, depois do meu primeiro mandato, porque eu era do interior, então tinha mais contato com o clube de lá. Mas com a grande comunidade, passei até aqui, muitos nos eventos. Esse ano, em janeiro, eu estava em missão no Japão, então... Agora, como é que você sai de querer ser designer de games e muda a tua vida para isso que toma grande parte dela, que é a política? Eu queria programar na área de jogos, mas no final das contas eu só programei em sistema de mercearia, mas eu fiz o curso técnico, foi uma ótima época da minha vida, que eu fiz colégio técnico em processamento de dados, né, no Unicamp de Limeira, mas no final das contas eu comecei a me interessar por política ainda no último ano do ensino médio, no ensino técnico também, e a gravar vídeos falando sobre política. Aí logo depois me mudei primeiro para Santo André, porque eu fui estudar na Universidade Federal do ABC em economia, aí depois larguei, aí fui morar em São Paulo, aí manifestações pelo impeachment, aí hoje. E você, depois que foi estudar economia e largou, começou a estudar direito? Direito, isso, me formei em direito. E se formou em direito? Isso. Se eu não me engano, eu fui pesquisar e tá escrito que você tem superior incompleto acho que na Câmara. Eu não tinha terminado, eu terminei nesse segundo mandato. Quando eu disputei a reeleição, eu não tinha terminado ainda. Será que é por isso que você tá tão técnico ali nas argumentações? Você era um pouco menos, talvez, ou não? É impressão minha? Não sei, eu também não sei. Não tenho essa percepção de eu estar mais ou menos técnico. Mas o direito passa por essa transformação de te deixar cada vez mais chato, né? Você acha isso? Você conhece um estudante mais chato do que estudante de direito? Cara, eu adorei. Eu estudei direito, adorava. Não, eu também. Que eu sou chata? Então, quanto mais não você responda essa pergunta. Não responda essa pergunta aqui em Kataguiri. Você já errou? Feio? Se eu já errei feio? Com certeza já. Agora, eu sei que a sua pergunta seguinte é quando? E aí entra um problema também que eu sei que eu errei várias vezes. E com certeza já cometi erros feios, mas assim, não me vem à cabeça assim, um episódio específico para te contar agora. Verdade que você teve aula com o Gilmar Mendes? Tive aula com o Gilmar Mendes. O que ele te ensinou de bom? Eu acho que foi aula magna e algumas vezes que foi na faculdade para falar sobre processo constitucional. E olha, o Gilmar professor é um excelente professor. Eu tenho certeza. Eu discordo diametralmente de várias das decisões dele e de muitas das falas recentes, principalmente em relação à CPI do crime organizado, que eu acho que ele teve uma reação extremamente corporativista em relação ao relatório do senador Alessandro Vieira, né? Agora, como professor, e isso os meus colegas de sala, por mais que discordassem dele, também têm a mesma opinião do que eu, de que ele é um cara capacitado, né? Você viralizou em 2013 com um vídeo que você criticava o Bolsa Família.
Isso. Esse vídeo você ocultou também? Óbvio. Porque você não gostava do seu desempenho ou você mudou de pensamento? Não, porque eu não... Não, mudança de pensamento tem vários vídeos por aí que eu mudei de ideia. Agora, é mais a questão do desempenho mesmo. Mesmo porque, nessa época, eu não tinha nenhuma capacidade de improvisação e também não tinha, digamos assim, profundidade doutrinária o suficiente para improvisar. Então, eu basicamente escrevia um roteiro e lia. Então, sou eu com um webcam na minha frente e com um notepad logo embaixo, assim, e eu lendo, disfarçando que não tô lendo, mas obviamente tô lendo. Por que uma pessoa tímida vai pra frente das câmeras pra falar? Era pela questão política? Você já estava olhando pra isso? Não, isso aí, na verdade, era um trabalho de escola que o professor de História propôs sobre o Bolsa Família e que eu fiz, só que o vídeo do YouTube fica público, né? Então era pra aula, só que as pessoas acabaram assistindo. E você ainda critica duramente o Bolsa Família? Na verdade, o debate, sim, mas na verdade o debate desse meu primeiro vídeo era porque o meu professor dizia que o Bolsa Família estava fazendo o país crescer. Era um dos principais fatores do país crescer. Tá. E essa minha crítica continua. E assim, eu tô tão mais convicto dela até do que na época, que eu nem digo que é mais uma convicção, é mais a constatação de um fato, de que de fato o programa social, ele, como o Bolsa Família, ele não faz o país crescer, ele garante um piso para que a pessoa não passe fome, né? Agora, gerar crescimento não gera crescimento, o dinheiro sai de um lugar, do cofre público, para ir para outro lugar, né? Pode ser para um bom lugar, e por vezes eu acho que sim, agora, não é isso que faz o país crescer. Qual a sua opinião sobre o Bolsa Família hoje, por exemplo? Tem que existir, não tem? Não, tem que existir, né? A ideia de uma renda mínima universal é uma ideia liberal, né? Perfeito. Que é o contraste com o Fome Zero, né? Que o Fome Zero olha, eu vou criar uma burocracia aqui, todos os órgãos estatais, cargos públicos e uma logística para o governo comprar comida, colocar num caminhão e entregar comida na casa da pessoa. E isso fracassou porque, primeiro, você não sabe quando a pessoa tá em casa, qual que é a casa da pessoa, não sabe exatamente quantas pessoas moram, é mais caro você alugar ou comprar o caminhão, é mais caro você alugar ou comprar comida, a logística é muito mais complicada, fracassou, o próprio governo Lula abandonou. E o Bolsa Família é a alternativa liberal. Olha, tome o dinheiro e vá lá e decida você e não eu, Estado, aquilo que você precisa, aquilo que você vai comprar. Agora, minha crítica principal hoje existem pessoas, né, com capacidade de trabalho que recebem quando tem emprego à disposição. E isso não é o objetivo do programa, o programa não está focalizado. Mas aí o problema é a pessoa e não o programa. Não, o desenho do programa, se ele cria um incentivo perverso, né, para que a pessoa não se qualifique... Qual é o incentivo perverso que o Bolsa Família cria? O incentivo perverso é não ter a condição, porque todo programa social eficiente, ele tem uma contrapartida, né? Perfeito, mas o Bolsa Família tem também elegibilidade, você não pode ser qualquer um, vai lá, eu quero Bolsa Família. Muito pequenas frente a contrapartidas de programas que deram certo ao redor do mundo. Então, eu adicionaria várias coisas, mas a minha crítica principal aqui é justamente da pessoa. Se ela tem a capacidade de trabalho, se ela está saudável, né, e ela não busca um emprego, ou ela não aceita um emprego, isso é uma deficiência estrutural no programa. Porque o programa deveria ter uma busca ativa, né, de ir atrás da família da pessoa, dentre outras coisas, para saber se ela tem capacidade de trabalho para colocar essa pessoa no emprego. E dizer, olha, se você disser não para o emprego, você não está precisando mais de assistência. Você tá Mas é viável? Isso é viável? Claro, não tenho a menor dúvida disso. Os programas mais bem-sucedidos fazem isso, da questão da busca ativa. E não só para isso. Eu coloquei essa questão do emprego como um dos elementos, mas outro elemento é saber se tem violência doméstica, se tem uso de drogas, se precisa de internação compulsória, se precisa de um centro-dia para o idoso, se o aluno tá indo para a sala de aula, enfim, se ele está apanhando em casa. Busca ativa em programa social, acho que é uma condição sine qua non ali para ele ser um programa sério. E o emprego é um aspecto importante dele. O MBL surgiu como um movimento de rua. E hoje já passou o quê? 10, 12 anos dessa história que a gente tá falando. 12 anos. 12 anos. 12 anos depois, vocês ainda se consideram insurgentes ou já virou uma coisa meio establishment mesmo? Zero, imagina. A gente tá mais revoltado do que nunca, porque primeiro que a gente conhece a política institucional mais profundamente do que a gente conhecia antes. Então, se antes a gente ia pra rua, né, achando que o Palácio do Planalto era uma desgraça, que o Supremo era uma desgraça, que o Congresso Nacional era uma desgraça, agora a gente tem conhecimento de causa para falar que, de fato, nossas instituições
são uma desgraça. Isso vocês achavam, agora vocês têm certeza, é isso? A gente tem certeza, são uma desgraça em razão das pessoas que estão ocupando elas e o que elas fazem com esse poder. Então, e hoje a gente continua defendendo, aliás, naquela época, na época do impeachment, né, o principal foco era o impeachment da Dilma, né? Não existia um debate nosso sobre a substituição. O importante era punir os responsáveis por aqueles crimes. Ponto. Agora, no momento de ser propositivo, nós somos os mais radicais de todos, de promover as mudanças mais radicais de todos, de defender que tenha a decretação de estado de defesa para executar as lideranças do crime organizado, de defender que tenha uma nova Constituição, que a gente rasgue a Constituição de 88. Naquela época a gente nem defendia que rasgasse a Constituição de 88. Então, pelo contrário, se tem um movimento que não é establishment agora, é o Movimento Brasil Livre, é o Partido Missão. Como é que você definiria o bolsonarismo? O culto a uma personalidade. Ponto. Por quê? Não existe programa ideológico. Se existisse programa ideológico, o combate à corrupção da Lava Jato. Você tentou aprovar a PEC da impunidade, que depois foi reformulada como PEC da blindagem, e os bolsonaristas continuaram votando a favor. Você teve o Paulo Guedes furando o teto antes mesmo da pandemia, em 2019, né? E depois com a PEC Kamikaze também promovendo o mesmo populismo que eles diziam denunciar com o PT. Então, nenhum dos eixos, né? Nem mesmo o porte de arma, que o Bolsonaro defendia tanto, ele não aprovou uma lei sequer para promover o porte de arma. Ele mudou um decreto que qualquer outro presidente mudaria, como o Lula mudou. Então, assim, nem na pauta, que era a grande pauta dele, ele promoveu nenhuma alteração substancial, ele cumpriu a sua promessa. Então, eu definiria como, olha, o que o Bolsonaro mandar, eles estão fazendo. E por isso que o bolsonarismo vai entrar em crise a partir do momento que o Bolsonaro morrer. Porque não tem mais uma personalidade inquestionável para as pessoas seguirem, e a própria mulher dele e os próprios filhos já disputam o espólio dele com ele ainda em vida. Que parte do bolsonarismo pode ter sido ajudada por vocês? Eu acho que o papel do MBL foi fazer surgir uma direita. Tá. Porque antes a gente até fazia a piada de que os liberais cabiam numa Kombi, né? Em 2014, antes das manifestações. Uhum. E que a direita era envergonhada porque qualquer um que se levantasse e falasse que era de direita era rechaçado como um defensor da ditadura. Necessariamente defendia o golpe de 84, né? de 64, né? E a ditadura de 64 a 85. Era impossível você se dizer de direita sem ser acusado de ser defensor de ditadura antes das manifestações pelo impeachment. Qualquer um que quisesse... Aliás, teve um estudo interessante também, que nenhum dos partidos se autoproclamava como de direita, de tão vergonhoso que era. Diga. Talvez não de extrema direita. Não, nem de direita se dizia, nem de centro-direita existia partido. Não, o PSDB não é centro-direita. Não, PSDB, O Fernando Henrique Cardoso não era... Social-democrata, centro-esquerda. Desculpa, social-democracia no mundo inteiro é centro-esquerda. Não é nenhuma peculiaridade no Brasil. Não existia direita no Brasil, então, até o MBL? Não, assumida não. Então, qual é a parte do bolsonarismo que também foi erro do MBL? Não, aí, exatamente. A partir do momento que passou a existir uma direita, uma delas é a bolsonarista. Aí entra, em parte, nossa responsabilidade, porque passou a existir um campo que não existia, que é a responsabilidade positiva, e a responsabilidade negativa, que dentro desse campo de bolsonarismo. Você acha que algum erro seu não foi cobrado na medida certa? Foi meio injustiçado? Sobre desproporção de cobrança, eu nunca vou reclamar, porque quem mais se cobra sou eu mesmo, né? Agora, em relação a ser cobrado por aquilo que eu não disse, por aquilo que eu não fiz, foi do episódio do Flow, né? Em que foi promovida uma campanha de linchamento midiático, né? Saiu no Jornal Nacional que eu estava fazendo apologia ao nazismo. Tentaram caçar meu mandato, e naquela época eu tinha acabado de subir na tribuna para chamar o Arthur Lira de ladrão na eleição para a presidência da Câmara. Ele colocou o PP para me caçar. Foi uma união do Arthur Lira com o Eduardo Bolsonaro, com o PT, para tentar me caçar utilizando esse episódio. E que, basicamente, até várias pessoas do Brasil tiveram o primeiro contato com o meu nome com a acusação de que eu era nazista, né? Quando nunca foi isso que eu defendi. Quando, na realidade,
O que eu disse foi o seguinte, que a maneira mais efetiva de você enfrentar o nazismo não é você proibindo o acesso às obras nazistas. É você jogando luz a essas obras para que as pessoas soubessem quão cruel, quão grave era aquele pensamento. Da mesma maneira como no Museu do Holocausto em Israel, você tem, né, os depoimentos, os escritos, até troca de comunicação entre os próprios nazistas, deles falando exatamente o que eles faziam, e a própria estética da suástica enorme, né, dentro do Museu do Holocausto. Isso, na minha avaliação, é a maneira efetiva de você combater, não em prejuízo de você punir, de você prender. Exato, porque você até tem uma posição bem forte em relação a como deve funcionar a segurança pública e como você tem algumas posturas mais claras sobre o punitivismo. Sim. Às vezes em relação à pena de morte, às vezes em relação à prisão perpétua, né, em casos até diferentes. Você fala muito do crime organizado para exemplificar isso. Então, eu estou entendendo que a sua visão é mais ou menos parecida em relação ao nazismo. Da mesma forma que você puniu você acredita que o nazismo é tão passível de punição quanto. O crime organizado, da mesma maneira que uma pessoa não pode tomar um território e colocar uma bandeira nazista, e se isso acontecer, a polícia tem que subir. E se ele não a polícia tem que subir para prender, que é o que eu defendo pro crime organizado. Se ele não se render e atirar de volta na polícia, a polícia tem que matar. Né? Seja um território do Comando Vermelho, seja um território do PCC, seja um território de um partido nazista. Kim, se pudesse, eu ficava aqui 4 horas falando com você. A gente encerrou o outro bloco falando um pouco sobre o caso do Flow. Em linhas gerais, você entende que alguma ideia não deve circular, porque o fato dela circular em si já é uma violência? Sim, o nazismo e o crime organizado. Me chamou a atenção quando você se posicionou recentemente em relação à lei da misoginia. Você não acha que a misoginia é um tipo de pensamento desses que circulam e que só de circular já são uma violência? Vamos lá, essa é uma discussão mais complexa do que isso. Primeiro, eu sou contra de equiparar o racismo, porque não é racismo, né? E a gente precisa tratar o racismo como racismo diferente de outras coisas, porque são coisas diferentes. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente não está tratando ali de proibir a circulação de uma ideia ou de outra. A gente está falando e é uma coisa extremamente abstrata, e esse é um dos problemas do projeto, da intenção de ter aversão à mulher. Se é crime, é o que diz a lei, vamos lá, um crime ele precisa ter dolo. Dolo é a intenção. A lei fala... O crime não precisa ter dolo, né? Ele pode ser um crime não, a regra, né? Ele pode ser um crime culposo. Não, a regra. Ele pode ser um crime culposo. Pode ser um crime culposo, é a exceção. O que eu tô dizendo que a regra é que o crime precisa ter dolo. No caso, não existe racismo culposo. Então a gente tá discutindo um crime que precisa ter dolo. Perfeito. Como a regra. Quando eu digo que é a regra, porque há exceções, naturalmente, que é o culposo. Então a gente está falando da intenção. Lá, uma das definições de misoginia que estão colocadas no texto é aversão à mulher. O que é ter a intenção de ter aversão à mulher? Você entende que é um conceito indefinido, que seria inadequado tanto para uma legislação comum, ainda mais para uma legislação penal? Mas o Código Penal, ele tem diversas normas que são, assim, né? Tem um tipo aberto, né? O nome técnico disso... Não, tem. O nome técnico disso é tipo penal aberto. É um tipo penal que depende da interpretação do caso concreto. O juiz precisa olhar o que aconteceu para entender se aquilo tem um enquadramento. Assim como existe o tipo penal em branco. Não, todo caso... Você estudou direito, você sabe disso. Não, mas não, negativo. O direito penal, ele tem interpretação restritiva. Não necessariamente, às vezes. Necessariamente, sempre. Não necessariamente. Isso é um princípio de direito penal. Olha só, o tipo penal precisa determinar o que é o crime, mas... com exatidão, de maneira restritiva, porque a interpretação do direito penal é restritiva. A exceção do tipo penal aberto ou da norma penal em branco, não? Então dá 2 exemplos disso. Que é ato obsceno? Em regra, o juiz vai olhar para o ato que você teve e dizer, olha, não acho que isso aqui é um ato obsceno ou é um ato obsceno, entende? Mas eu não acho que esse nível de subjetividade caiba numa lei penal. Mas acontece, entende? Por que a gente só está se insurgindo contra isso agora? Tipo, então, na verdade, você é contra qualquer... Assim, não acontece hoje, todos os conceitos que a gente tem hoje no Código Penal tem ou uma definição doutrinária muito clara, ou uma definição jurisprudencial muito clara, ou uma definição legal muito clara, que é a regra.
Aversão à mulher, não. Se hoje, vamos lá, hoje, eu impedir uma mulher de entrar no meu estabelecimento porque ela é mulher, já é crime. Se hoje eu ofender uma mulher por ela ser mulher, já é crime. Se hoje eu não contratar uma mulher por ela não ser mulher, já é crime. Se você falar pra mim, vamos endurecer as penas desse crime, ótimo, conte comigo. Agora, você colocar na lei que intenção de ter aversão à mulher é crime, aí... E eu vou dizer outra coisa pra você. Um problema de tipo penal subjetivo é o feminicídio, que é você matar uma mulher pela sua condição de ser mulher. Vou te dar um exemplo concreto. Se eu mato um homem, se uma mulher mata o marido porque ele traiu, é homicídio. E ele vai cumprir a pena de homicídio. Se um homem mata uma mulher porque ela traiu, ele vai responder por feminicídio, uma pena maior. A motivação é a mesma, é um crime passional. A mulher matou o homem porque ele traiu, o homem matou a mulher porque ela traiu. Porque no feminicídio... A diferença é que as mulheres não matam homens porque eles traíram. Desculpa, tem caso concreto, sim. Pode não ser a regra, pode ser a exceção, mas tem caso concreto, sim. Kim, as mulheres não matam porque foram traídas. As mulheres, inclusive, perdoam traição com facilidade. Tá, eu posso te trazer 200 exemplos. A raiz dessa questão que você está colocando de por que em regra você vai considerar, né, um feminicídio quando o marido mata a mulher por traição? Porque isso tem uma raiz muito clara, histórica, em relação à opressão, em relação ao patriarcado, em relação ao como a mulher não pode se portar de jeito XYZ. Então, isso tudo leva para este raciocínio de que... Um dos princípios do direito penal é a individualização da pena. Tudo bem. Se na era medieval, o homem trair a mulher, né, era uma coisa, sei lá, normal, aceitável... Se existe uma cultura do patriarcado, se qualquer coisa aconteceu na história, não é razão para que hoje, no caso concreto, num tipo penal, alguém tenha pena maior ou tenha pena menor. Você defende a liberdade de expressão em relação ao humor? Sim. Os stand-ups e tal. Onde é que está o limite disso, Kim, na sua opinião? Porque é uma questão difícil, né? Eu acho que o dolo. Só? Eu acho que a intenção de você causar mal ou discriminar uma pessoa ou humilhar uma pessoa. Porque uma coisa é eu estar num ambiente controlado, que a pessoa pagou para estar lá, porque ela voluntariamente está lá, escutando aquela piada que ele não está fazendo contra uma pessoa específica, que ele está fazendo porque é a sua maneira de se fazer humor. Outra coisa é eu utilizar, às vezes, as mesmas palavras para te ofender, para discriminar, para te diminuir, para te humilhar, enfim. Eu acho que essa é a diferença fundamental. Mas você concordou que algumas ideias elas não devem circular, porque o fato delas circularem ou delas estarem ali em pauta, elas já são uma violência em si mesmas. Mas aí a pessoa tem a intenção de divulgar a ideia, por exemplo, do racismo. Aí ela tem a intenção de ser racista, ela tem a intenção de ser nazista, ela tem a intenção de... E como é que você vai provar, tipo, a intenção? Porque a pessoa vai estar utilizando... Vamos lá. No caso do humor é muito claro. Tá. Porque ele está num show, as pessoas pagam para estar lá, e ele não está discriminando nenhuma pessoa em específico, né? Então, o ambiente é diferente. Não existe nenhuma pessoa que vai poder chegar nele e falar que ele está mobilizando um grupo para agredir negros ou para agredir mulheres. As pessoas estão fechadas num show de humor e nunca ninguém causou mal por causa de piada do Léo Lins. Mas se você faz uma piada em cima de um tema tão sensível, que quando você traz ele para a seriedade, né, que ele tem, ele trata de morte de pessoas, né, da vida das pessoas, do bem-estar das pessoas, não tem uma preocupação de como é que isso chega, nas pessoas que eventualmente se sintam ofendidas, e 2, naquele público que está lá normalizando ou rindo de uma situação que, quando você olha para ela longe daquele contexto, é uma situação muito perigosa. Não, primeiro porque a piada não deve chegar naquela pessoa que se sente ofendida por ela, porque se ela já sabe qual que é o estilo do humor do Léo Lins. Se ela paga por um show dele, se ela vai assistir um show dela, vai lá, tava na casa dela, sei lá, no computador dela, decidiu comprar um ingresso para assistir o show do Léo Lins, que já é conhecido por isso. Mas imagina assim que seja um novo. Vários outros. Uma pessoa nova. Eu resolvi ser Uai, levanta e vai embora. Levanta e vai embora.
E isso não tem risco? Você não vê risco nisso? Não acho, eu acho o contrário. Que é uma coisa que o Léo Lins coloca muito também. O humor, ele sempre foi utilizado, seja para tirar sarro das figuras que estão no poder, para trazer leveza para os temas do dia a dia, para aliviar a dor das pessoas. Se as pessoas sentem que indo para o show do Léo Lins, escutando a piada dela, e ele já até relatou vários casos do cara que é, por exemplo, deficiente físico. E aí, no início, ele ficava um pouco receoso de querer fazer alguma piada, até que vários começaram a falar, eu vim aqui pra você me colocar na piada, eu vim aqui pra você tirar sarro, eu vim aqui porque eu quero me sentir incluído, eu não quero me sentir diferente de nenhuma outra pessoa. Como muitas vezes as pessoas ficam cheias de dedos lá fora. Então, esse foi um ambiente que as pessoas escolhem consumir aquele conteúdo. E se for nesse seu exemplo hipotético de uma pessoa que está no início de carreira tal, é só ir embora e levantar e ir embora e não consumir mais. Mas não é muito simples, então, a gente sempre dizer, não, era brincadeira, ou dizer, eu não tive intenção? Não, porque aí, na análise do caso concreto, né, você vai ver se aquela conduta daquela pessoa está compatível ou não com a discriminação. Bom, mas então existe racismo culposo, é isso? Foi racista sem a intenção de ser e aí não é justamente por não possível de ser penalizado. Justamente por não existir racismo culposo que o Léo Lins faz não é crime, né? Exato, por isso, então é isso? Sim. Não tem risco nenhum. Kim, vou chamar agora o nosso quadro A Verdadeira Tradução. Aspas. Erika Hilton destila ódio em relação às mulheres. Sim, acho que isso para mim é muito claro, né? A maneira como ela fala, a maneira como ela colocou, né? Tão agressivamente dentro da Comissão da Mulher, falar pessoas que gestam, me nego a falar mulher, chamar de imbecis, né? Fazendo um trocadilho com mulheres cis, insinuando que elas estão latindo para elas. Isso para mim, assim, eu não sou nenhum psicólogo e nem me arrisco nada na psicologia, mas na minha avaliação ela destilando o ódio contra mulheres cis, porque é uma coisa que ela nunca vai conseguir ser. Aspas. Eu acho que é uma necessidade o Brasil ter uma bomba atômica. Com certeza. Qualquer país, para ter garantida a sua soberania, precisa ter uma bomba atômica, né? Basta ver o que aconteceu na guerra com a Ucrânia, né? Da dissolução da União Soviética, a Ucrânia abriu mão do seu arsenal nuclear e a partir do momento que ela abriu mão, a Rússia invadiu, né? Se a Ucrânia ainda tivesse bomba nuclear, isso jamais teria acontecido. Da mesma maneira como um país que é irrelevante para a diplomacia e para a economia global, que é a Coreia do Norte, só sobrevive porque tem bomba atômica, que é a Coreia do Norte. Kim, antes da gente terminar, eu vou chamar o meu último quadro, que é o Toma que o Hate é Seu, onde eu trago alguns hates de internet para que você responda ou não, dê risada, a gente comente, enfim, topa? Topo, bora. Vamos nessa. Aspas. Boa Kim cata etanol. Foi um comentário criticando você ter aprovado o uso de mais etanol na gasolina. Porra, mas isso aí foi o contrário, né? Ou a gente fazia o acordo com o relator para limitar, ou o Poder Executivo poderia aumentar o quanto ele bem entendesse. Então, ou era isso ou era nada. Aspas. Tu fazendo um vídeo desse só fortalece o PT, seu burro. Um comentário num post onde Kim fala que Flávio Bolsonaro voltou a favor da lei da misoginia e caiu numa armadilha do PT. Porra, falar a verdade fortalece o PT, complicado, né? Mas esse é bolsonarista cego, não há salvação para ele. Obrigada, adorei, obrigada. Esse foi o meu papo com Kim Kataguiri. Se você quiser assistir a íntegra dessa entrevista, corre lá no YouTube da PAN e acompanha o nosso papo. Até a semana que vem. Tchau!